noite na paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais um encontro da Igreja do Senhor, mais um encontro nesta quinta-feira, nesta noite, quando nós estaremos juntos adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, nos direcionando em todas as coisas, recebendo a nossa adoração nessa noite, recebendo o nosso culto nessa noite. Que possamos estar muito firmes, convictos, com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor nosso Deus, nesta noite de adoração, de oração, e esta noite que o Senhor estará com certeza ministrando aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Declare: ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se
Salvador. Cantarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com Ele sempre estar em comunhão. Aleluia! Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Cante assim, ó. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cante mais uma vez. Eu avisto uma terra feliz, pela fé nós vemos, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. E estarei para sempre junto ao Salvador. E estarei para sempre junto ao Salvador. A vitória é do povo de Deus. Ele conquistou para nós toda a honra e toda a glória a Jesus. Você quer mais de Deus? Você reconhece que precisa de mais dele? E que Ele é a fonte inesgotável, a fonte que não para de jorrar por nem um segundo sequer. E toda vez que você precisar, toda vez que você quiser, como essa manhã, peça para Ele: Senhor, dá-me sede, dá-me fome de Ti, e sacia-nos, alimento espiritual para mim e para você neste lugar. Aqui nós somos ativados em Deus, aqui nós somos alimentados. Sinta a presença dEle e fala para Ele: entra, Senhor, aqui tudo é Teu, a minha vida é Tua, esse lugar é Teu. Vem, Deus, vem com poder, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha as nossas vidas nessa manhã, nos ensina em nome de Jesus. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha
só é possível se mantivermos relacionamento com o próprio Deus. Isso é possível. Isso é possível. O véu foi rasgado. Não existe nenhum intermediador entre Deus e o homem. Apenas Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele é pleno, Ele é completo e Ele está aqui por completo. Agora o que cada um vai acessar tem medida diferente. Esteja atento, meu irmão, porque Ele está voltando. E nós precisamos de mais dEle. E nessa ambiência de adoração, não se distraia. Não se distraia com pessoas. Porque a atmosfera está mudando. O Espírito de Deus está aqui. E vocês verão as evidências. Nós veremos evidências do céu aqui neste lugar. Deus, envolve com a tua nuvem este lugar, Senhor. Envolve as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Queremos te ver. surgirão. Teu Espírito está aqui. Declare. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão.
nossas almas, que Satanás roube a semente que Deus está lançando sobre a sua vida hoje. Ter a palavra ministrada sobre a tua vida que vem do céu. Seja terra boa e absorva a semente. Não dê tempo para o inimigo roubar o que vai ser ministrado aqui neste lugar. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 25, versos 1 e 2, que nos diz assim: Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro, ou não com inteireza de coração. Meus amados irmãos, quem lê esses 2 versos aqui, logo de início começa a compreender que o rei Amazias, ele começou a reinar ali em Jerusalém, em Judá, e ele estava indo muito bem. E as expressões primeiras aqui falam que ele estava fazendo as coisas que eram retas aos olhos de Deus. Mas completa o verso com uma expressão preocupante quando diz assim: ele não agia com o coração por completo. O seu coração não era totalmente rendido a Deus. O que nós começamos a compreender? Parece-nos que o rei Amazias queria fazer algo para que aos olhos do Senhor, as pessoas ao olharem para Amazias, poderia até entender e até dizer: puxa vida, está fazendo muito bem. Este homem é um homem obediente a Deus. Este é um rei obediente ao Senhor. Diz que ele de início, ele foi lá, cuidou do templo, cuidou das coisas do templo. Porém, o coração do rei Amazias era um coração dividido. Ele não aplicou tudo. Ele não fez de tudo. Ele fez aquilo que era do seu interesse e as coisas aparentes, aquilo que as pessoas poderiam ver e até dizer assim: é um homem de Deus, é um homem obediente, está fazendo uma obra excelente. Mas, meus amados irmãos, a palavra nos diz, e o capítulo todo de 25, de 2 Crônicas, mostra uma história muito triste do rei Amazias. Mostra toda a sua precipitação. E em determinado momento ele foi lá, ele fez guerra. Ele diz que ele tinha uma facilidade muito grande. Ele, quando estava caminhando tudo muito bem, rapidamente ele já surgia algo na sua mente, no seu coração, e ele declarava guerra. Guerra aos povos vizinhos, guerra aos reis vizinhos. Ele declarou guerra contra o seu próprio, ali no reino do sul, em próprio Jerusalém ali, os seus irmãos. Ele chamou o rei e mandou declarar guerra ao rei. Os seus próprios irmãos de sangue. Então o reino de Israel, ele era dividido, o reino do norte e o reino do sul. Agora, por que declarar guerra? Era um jogo de interesse da parte do rei Amazias, e ele foi corrigido pelo rei do outro lado. Mas, meus amados irmãos, a história diz que quando ele foi lá e fez guerra contra os edomitas, e ele venceu os edomitas. Só que olha o que ele fez, ele pegou os ídolos dos edomitas, os deuses deles, e trouxe e começou ali render aqueles deuses, aqueles ídolos daqueles povos. Então ele fazia algo que era aparente, ações, cuidando do templo,
cuidando das coisas, zelando ali. Mas o coração dele era um coração dividido. E nós vemos muito bem, irmãos, que apesar da nobreza do caráter do rei Amazias, ele era um homem, segundo a história, um homem instável. E ele deixava se levar facilmente pelas circunstâncias. E ele nos diz no capítulo 25, nós compreendemos o tamanho da irresponsabilidade daquele homem quando ele fazia questão de declarações de guerra. Nas suas discordâncias, ele declarava guerra. Diz que ele parecia correto, mas seu interior não era correto. Diz que ele sempre se arrependia dos seus feitos. Sua obediência era uma obediência vacilante. Ele agia com um coração instável, um coração vacilante. Meus amados irmãos, nós valorizamos aquilo para o qual o nosso coração aponta. Nós seguimos erradamente a direção para a qual o nosso coração aponta. Somos levados, somos conduzidos pela direção do nosso coração. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios que o coração nosso ele é enganoso. E o rei Amazias, o coração dele ele tinha muitos enganos. Ele, em determinados momentos, adorava Deus, aparentemente servia a Deus, era visto pelas pessoas. E o próprio relato bíblico diz que ele diante do Senhor, ele fez o que era reto, atitudes nobres. Mas logo a seguir ele se arrependia das suas atitudes nobres, ele se revoltava e o seu coração apontava numa outra direção e ele seguia nesta outra direção, não com inteireza de coração. Ele permitiu que os cultos no templo continuassem funcionando e de início não adorou a outro Deus, mas logo a seguir a gente vê que ele começa a vacilar na sua fé. E ele começa a adorar a outros deuses. Ele, na realidade, ele é tido um rei que ele tinha uma adoração, o seu zelo e dedicação pessoal, irmãos, ele era morno. Era um homem indiferente. A sua adoração talvez seria por interesses e não por um coração que fervia, um coração que queimava pelo Senhor. Como a gente vê nas declarações do nosso querido salmista Davi, que o tempo todo ele fala sobre ali o seu coração que clamava por Deus, que ardia pela presença do Senhor, que buscava pela presença do Senhor. E a gente vê no caso do rei Amazias que isso não acontecia com ele. O seu coração era morno, a sua adoração era indiferente. Era algo que ele vivia de aparências, meus amados irmãos. Vivendo de aparências. Irmãos, quando o nosso coração ele fica dividido entre a obediência e a desobediência, quando o nosso coração, por algum momento, ele aparentemente parece que está apontando para Deus e daí a pouco aponta para um outro lado, irmãos, nós sabemos que as coisas vão se complicar para o nosso lado. Nós estaremos nos atrapalhando diante do Senhor nosso Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. De início, uma obediência a Deus, uma comunhão tão íntima com o Senhor nosso Deus, e ali, daí a pouco, Eva estava sendo enganada, Adão estava deixando de ser enganado, eles foram totalmente enganados e se corromperam por causa do pecado. Sabe? Porque o coração deles não estava sendo naquele momento íntegro diante do Senhor nosso Deus. A gente vê também lá no livro de Gênesis o momento de dois irmãos que foram adorar o Senhor nosso Deus. Um estava com o coração íntegro, Abel,
o outro não, Caim. E o que estava acontecendo, irmãos? Caim, ele foi ao lugar de adoração. Caim foi ao lugar para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Mas o coração de Caim não era um coração totalmente voltado para Deus, era um coração dividido. E ele também fez as coisas tudo direitinho, irmão. Chegou, mostrou, apresentou o sacrifício, apresentou a adoração, quem sabe tenha feito orações ali naquele momento, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não recebeu o culto de Caim. Deus não recebeu a adoração de Caim, porque não era uma adoração com o coração totalmente voltado para o Senhor nosso Deus. E o que não dizer também de Judas? 3 anos caminhando com Jesus. Quem olhava para Judas, meus irmãos, parece-nos que era um exemplo de pessoa. Dentro do grupo dos discípulos, ele passou a ter responsabilidades, é aquele que cuidava das ofertas que chegavam ali para o sustento daqueles discípulos. Era um homem responsável pelas doações, pelas ofertas, diz que ele carregava o embornal das ofertas que chegavam. Mas um homem que ele começou a deixar se voltar. Quando a mulher chegou, derramou ali o bálsamo aos pés do Senhor Jesus Cristo, nos diz a palavra que aquele homem começou a mostrar qual era a verdadeira intenção do coração dele. Ele questionou, por que um desperdício daquele? Por que derramar um óleo tão caro aos pés do Senhor Jesus Cristo? Por que não pegar aquele dinheiro? Por que não dar aos pobres? Por que não ajudar aos pobres? Mas, na realidade, Judas estava mostrando, meus amados irmãos, que ele honrava a Jesus e a Deus com os seus lábios, mas ele não honrava ao Senhor de todo o coração. Por isso que no capítulo 15 de Mateus, verso de número 8, o próprio Senhor Jesus Cristo, olhar para as pessoas, a um grupo de pessoas, ele diz o seguinte: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus amados irmãos, a história do rei Amazias, o final não foi um final bom. Ele começou muito bem. E poderia ter seguido bem se o seu coração tivesse se rendido totalmente ao Senhor nosso Deus. Mas ele, por ter um coração dividido, por estar entre o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e as trevas, ele começou a se deixar levar, foi sendo corrompido e ali começou a praticar coisas que agora já não estava mais na presença do Senhor nosso Deus, mas estava fora do princípio do coração do Senhor nosso Deus. Então o que aconteceu? Ele começou a perder guerras. Ele perdeu guerras. Ele se corrompeu. E quando ele esteve frente a frente com outro rei, o rei Joás de Israel, nos diz a palavra que ele foi derrotado pelo rei Joás. Ele foi feito prisioneiro pelo rei Joás. Então ele perdeu a sua coroa, perdeu o seu trono, perdeu o seu reino por causa da desobediência ao Senhor nosso Deus. Diz a palavra, irmãos, que todo o capítulo 25 de 2 Crônicas diz que ele, depois que morreu o rei Joás, ele ainda viveu mais alguns anos, cerca de 15 anos. E o que aconteceu com o rei, aquele antigo rei Amazias? O que aconteceu com ele? Ele foi morto por um grupo de pessoas que foram atrás dele, pegaram aquele antigo rei e o mataram. Perdeu a sua vida. Irmãos, ele perdeu um reino, ele perdeu um trono, ele perdeu a coroa, ele perdeu uma guerra, ele perdeu a própria vida no final. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu coração era um coração dividido. O nosso coração não pode ser um coração dividido. Irmãos, nosso coração estando totalmente inclinado para Deus, nós sabemos das nossas lutas, sabemos dos nossos desafios, sabemos de tudo aquilo que às vezes nós vamos enfrentar, nossas lutas, mas nós sabemos que se nós permanecermos firmes diante do Senhor, fiéis diante do Senhor nosso Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier,
nós seremos vitoriosos. A vitória ela estará reservada para nós pelo Senhor nosso Deus. A gente vê que Deus cuidou, mesmo o rei Davi, tendo seus momentos de deslizes, mas foi um homem que buscou a presença de Deus. Irmãos, ele por um momento na vida de Davi deixou-se levar. Ele deixou-se corromper. Ele pecou gravemente contra o Senhor nosso Deus. Mas a gente vê logo a seguir o coração dele voltando para Deus. O coração do rei Davi se arrependendo. E ele pedindo perdão a Deus. Ele pedindo de volta a alegria da salvação. Ele pedindo de volta essa inteireza de coração, e ele declarava que o coração dele queria ser totalmente fiel ao Senhor nosso Deus. E por isso a gente vê que Deus cuidou o tempo todo do rei Davi, abençoou o rei Davi. E as promessas do Senhor, elas estavam sempre se cumprindo na vida daquele homem. Ele teve consequências por causa dos seus erros, sim, sofreu as consequências. Teve a morte do seu filho, o seu pequenino filho, por causa da desobediência, ele perdeu aquele filho. Ele teve um outro filho, Absalão, que trouxe muito problema para ele. Ele teve lar, que teve tanta complicação no seu lar, no âmbito familiar. Meus amados irmãos, mas a gente não percebe aquele homem sendo derrotado. Um homem que sofreu, mas um homem que até o final ele foi vitorioso. E por isso, na Bíblia, nós temos registrado vários hinos de adoração a Deus. É aquele homem que buscou o seu coração voltar para Deus. Neste tempo, irmãos, nós temos muito o que aprender. Alguém disse hoje que muitas pessoas estão aproveitando a pandemia para se afastar de Deus, para se afastar da igreja. Na realidade, são definições de corações divididos. Neste tempo, meus amados irmãos, é a nossa oportunidade de voltar o nosso coração para Deus, não um coração dividido, mas um coração totalmente voltado para o Senhor nosso Deus, como foi o coração do rei Davi, e evitar os péssimos exemplos que a gente vê aqui no rei Amazias, que inicialmente adorou, fez certo, aparentemente as coisas estavam seguindo certo, mas o íntimo do seu coração estava corrompido pelo mal. Mas que Deus, nesse tempo, irmãos, como Davi teve a oportunidade de voltar, de reconciliar com Deus. Quem sabe neste tempo é o tempo para muitos de nós nos ajustarmos com Deus, ajustar a nossa vida com Deus, ajustar o nosso relacionamento com Deus. E fica aqui o exemplo, fica aqui a advertência bíblica para as nossas vidas. Amazias fez o que era aparentemente reto diante de Deus, mas a palavra nos diz que ele não fez com o coração sincero. O seu coração não era íntegro. O seu coração era um coração dividido. O nosso coração não pode ser dividido, irmãos. Sabemos das nossas lutas, mas o nosso coração, mesmo diante das nossas lutas, das circunstâncias, o nosso coração, ele precisa saber que não pode seguir as suas inclinações, mas o nosso coração precisa ser orientado por Deus. Se o nosso coração não for orientado por Deus, as coisas não irão bem. Mas se nós permitirmos que o Senhor Deus, nós buscarmos que o Senhor Deus oriente o nosso coração, aos nossos pensamentos, às nossas intenções, às nossas atitudes, às nossas palavras, meus amados irmãos, nós seremos sempre abençoados, seremos sempre felizes. Jesus disse que no mundo tereis aflições, teremos lutas. Sim, no mundo teremos aflições, no mundo teremos lutas, mas nós venceremos. Venceremos se o nosso coração for um coração inclinado para Deus. Amazias tinha atitudes inclinadas para o bem, mas tinha um coração inclinado para o mal. Por isto ele
declarou guerras inconsequentes, rivalidades inconsequentes, pegou os ídolos dos edomitas, dividiu a sua adoração e o mal agora estava sobre a sua casa, sobre o seu reino, sobre a sua família. E ele foi derrotado. Ele teve muitos anos a mais de vida. Por que não voltou para Deus? Por que o rei Amazias não se arrependeu? É porque ele permitiu que o seu coração continuasse dividido. Meus amados irmãos, que nesta noite o Senhor nos abençoe, nos perdoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o nosso coração seja dirigido pelo Senhor nosso Deus e que nós possamos adorá-lo com inteireza de coração, com uma adoração viva, uma adoração espiritual. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos continuar adorando o Senhor nosso Deus? Olhares, Senhor, para dentro de mim, o que encontrarás de bom? Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo olhar.